E vou compartilhar com vocês a tela. Todo mundo conseguiu entrar no grupo de WhatsApp? Eu mandei uma mensagem agora pelo Moodle com o link para entrar no grupo de WhatsApp, porque o que a gente vai fazer? O grupo do WhatsApp vai ser uma segunda ferramenta para a gente, se por acaso der algum problema no Moodle, as universidades estão sofrendo muito ataques, né? Então, se a gente ficar sem o Moodle, a gente pelo menos tem um link no WhatsApp para passar para vocês a sala do Zoom, algum material e assim por diante, ok? Então, serve como só uma garantia, assim, para a gente não ficar sem comunicação durante a aula. Tá? Então, quem não está lá no WhatsApp da turma, clica lá no link e entra no WhatsApp, tá? Até se vocês virem alguma coisa de alguém falando alguma coisa no WhatsApp, me avisem, que eu não estou com o WhatsApp aberto agora, porque eu vou dar aula para vocês, tá? Então, vamos lá. Alguma dúvida até agora, pessoal? Do trabalho, do que foi entregue, tá tudo tranquilo? Pode colocar lá no bate-papo para mim, quem não puder responder, ou quem não quiser colocar a voz. Coloca no bate-papo para mim se está tudo tranquilo em relação ao conteúdo, se vocês estão com alguma dúvida. Tá tudo bem, então? Tá, então tá. Vou começar a aula, então. Qualquer coisa, por favor, me interrompam, tá? Só deixa eu ajustar aqui meu computador rapidinho, peraí. Então, vamos lá. Gerenciamento de projetos. Vamos trabalhar, então, gerenciamento de tempo. Essa área ela teve uma mudança na denominação no último PMBOK, tá? Ela virou a área de gerenciamento de cronogramas de projeto, tá? O gerenciamento do tempo, o gerenciamento de cronograma, inclui os processos necessários para gerenciar o término pontual do projeto. Tá? Então, aquela data inicial lá do termo de abertura que a gente tem é um indicador onde a gente vai trabalhar os processos do gerenciamento do tempo para a gente poder acompanhar o nosso projeto durante o seu andamento, para ver se ele realmente vai conseguir terminar ou não dentro do término. Então, os processos que a gente vai utilizar são os processos para a gente gerenciar o término pontual desse projeto. Dentro do nosso fluxo resumido de processos de gerenciamento de projetos, o PMBOK sexta edição, a gente tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 processos da área do gerenciamento de cronograma, gerenciamento do tempo. Quais são eles, né? Planejar o gerenciamento do cronograma, definir as atividades, sequenciar as atividades, estimar a duração das atividades, desenvolver este cronograma e controlar este cronograma. Vocês podem ver, dentro dos nossos 5 grandes grupos de processos, que são iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, a maioria deles está dentro dos processos de planejamento. Tá? Então, vamos olhar cada um deles, então. Ó, pode ver aqui nessa próxima. A maioria, todos eles estão no P de planejamento e controlar o cronograma no monitoramento e controle. Primeiro processo, planejar o gerenciamento do cronograma. O que é isso? É onde tu vai estabelecer políticas, procedimentos, qual é a documentação para o planejamento, como é que tu vai desenvolver o teu cronograma, o gerenciamento da execução, o controle do cronograma do projeto. Todas essas regras, todas essas políticas fazem parte desse processo. Até mesmo estabelecer algum tipo de ferramenta que tu vai utilizar. Nós vamos utilizar o MS Project, a gente vai utilizar uma outra ferramenta. Tudo isso entra no planejamento desse cronograma, da área de cronograma. A partir do momento que tu define isso, tu vai começar a construir o cronograma do teu projeto. Como é que a gente constrói o cronograma do projeto? A partir da EAP. Né? Por isso é tão importante a estrutura analítica do projeto. A área de gerenciamento do projeto, num modelo mais formal do PMBOK, ela usa e valoriza muito a estrutura analítica do projeto.
Então, a partir da estrutura analítica do projeto, num ambiente mais tradicional, é que a gente vai construir o cronograma do projeto. Tá? E como é que a gente define essas atividades? A partir de um pacote de trabalho. Então, eu vou pegar um pacote de trabalho da minha EAP e vou escrever ali todas as minhas atividades. Por isso que na EAP não vai verbo. Lembra quando a gente comentou? Não põe verbo na EAP, não pode colocar verbo. Por quê? Porque o verbo vai na tarefa. Nesse exemplo que eu estou colocando aí para vocês, por exemplo, aí da apostila, a gente está abrindo o pacote de entrega, a apostila, nas atividades. Preparar minuta do texto, rascunhar tabelas, preparar esboço das figuras, digitar textos, digitar tabelas, elaborar figuras, reduzir figuras, tirar cópias, adquirir material para encadernação, selecionar a encadernação, montar a apostila. Todas essas atividades são do pacote de entrega da apostila. E essas atividades é que eu vou colocar dentro de um cronograma, certo? Então, o primeiro passo para mim montar o cronograma do meu projeto é abrir cada pacote de trabalho da minha EAP e colocar ali as suas atividades. Vamos lá. A partir das minhas... um conceito muito importante que a gente usa dentro de um gerenciamento de cronograma é o diagrama de rede. E o diagrama de rede é muito usado como cálculo dos cronogramas de softwares que fazem controle de gerenciamento de projetos, que fazem um controle do tempo. Então, o que é um diagrama de rede? Acredito que muitos de vocês já tenham visto em outras disciplinas. Ele é um gráfico esquemático das atividades do cronograma e das relações lógicas entre elas. Ou seja, num diagrama de rede, eu consigo enxergar as dependências do meu projeto, as dependências entre as minhas atividades. Então, nesse diagrama de rede que eu estou mostrando para vocês, vocês veem ali o início e o fim, e o final, e ali A, B, C, D e F são as minhas atividades. Então, nesse diagrama, eu consigo entender que a minha atividade A e a minha atividade D, elas podem iniciar tranquilamente sem nenhuma dependência. Agora, a minha atividade B depende da minha atividade A. A minha atividade E depende da minha atividade D. E a minha atividade C depende da B e da D. Então, dentro desse diagrama, eu vou determinar o modo de execução do meu projeto. E claro que eu vou precisar de conhecimento técnico, né, para montar esse diagrama em relação às minhas dependências. Sendo que eu chamo a atividade A de predecessora e a atividade B de sucessora. E eu posso ter vários tipos de dependência, né, nesse sequenciamento das minhas atividades. Então, o primeiro item que eu coloco aí para vocês, o primeiro tipo de dependência é finish to start. Ou seja, a tarefa B somente pode iniciar após o término da tarefa A, que é o que a gente mais utiliza, né? Mas eu tenho outros tipos de dependência também, ó, o start to start, ou seja, paralelismo. A tarefa B só pode iniciar após o início da tarefa A, né? Ou seja, as duas têm que começar juntas. O próximo, finish to finish. A tarefa B somente pode terminar após o término da atividade A. Start to finish. A atividade B não pode terminar enquanto a tarefa A não tiver iniciado. Então, eu tenho vários tipos aí de dependências que eu posso ter dentro das atividades do meu projeto. Aqui eu tenho um diagrama de rede muito simples, mas que eu quero que vocês gravem ele, porque a próxima atividade a gente vai fazer esse diagrama. Então, eu tenho um início e eu tenho um fim. Eu tenho aqui, ó, preparar torrada, passar manteiga, esquentar água, ferver ovo, preparar café, servir café, arrumar a mesa, servir o cereal, tá? O que eu queria que vocês fizessem? Aqui eu tenho paralelismo, né? Ou seja, preparar torrada, esquentar água, preparar café e arrumar a mesa, todos eles eu posso começar ao mesmo tempo. Mas eu não posso passar manteiga sem preparar torrada, ferver o ovo sem esquentar a água, servir o café sem preparar o café e arrumar a mesa. Estou colocando aqui, eu servi café, tem 2 pontos aqui de sequência.
Depois eu sirvo o cereal e aí todos eles vão para o final, certo? Então esse aqui é um exemplo de diagrama de rede. Eu gostaria que vocês fizessem agora o diagrama de rede das atividades da apostila, né? Que é aquela atividade que está na minha IAP, que eu li para vocês. Preparar minuta, rascunhar tabelas, preparar texto. Eu quero que vocês façam um diagrama de rede igual a esse aqui, tá? Dentro dessas atividades. Eu quero que vocês façam agora. Eu vou dar para vocês, são 17h52, vou dar 10 minutos, tá? 18, vamos dar um pouquinho mais, 18h05 eu volto para mostrar para vocês esse diagrama como é que ficou. Mas eu queria que vocês pegassem um papel branco, uma folha do caderno, e vocês fizessem esse diagrama aqui. Pode ser? Vou dar para vocês 10 minutinhos rapidinho, então. Não vou interromper o compartilhamento, tá? Vou deixar o compartilhamento aí para vocês terem acesso. E se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição aí de vocês, tá? 10 minutinhos rapidinho, esse exercício ele é... Vamos fazer, eu tinha colocado em grupo, mas para facilitar, para mim não precisar criar sala agora, eu vou criar sala depois, quando a gente for desenvolver o cronograma do projeto, vamos fazer individual, tá? Vou até arrumar aqui, ó. Individual. Quem terminar, coloca lá na sala do Moodle para mim. Não precisa se preocupar se está certo, se está errado. O importante é que vocês façam o exercício, tá? Então, vou dar para vocês aí 10 minutinhos para que vocês possam trabalhar esse exercício. Gravação. Tá. Então, voltando à gravação, então, nessa figura aqui, eu tinha colocado as horas de cada atividade, né? Então, por exemplo, a figura A, que é preparar a minuta, leva em torno de 1 hora. Para mim digitar os textos, em torno de 3 horas, né? Então, aqui, além de eu estar colocando dentro do diagrama de rede a minha precedência, né? Quem depende de quem, eu estou colocando também o total de horas que eu vou levar para cada atividade. Se eu tenho o total de horas de cada atividade, eu consigo montar um diagrama completo do meu projeto, né? Se eu estou utilizando metodologias ágeis, daí como é que fica? Né? A metodologia ágeis, por exemplo, se a gente for utilizar o Scrum, a gente tem os time box, né? Que é um pouco diferente. Então, eu sei que eu tenho um time box de 2 semanas e eu vou colocar as minhas atividades dentro daquelas 2 semanas, é um pouquinho diferente. A gente está trabalhando dentro de um modelo mais tradicional, onde eu pego cada uma das minhas atividades e sento com o meu time do projeto e identifico quanto vai levar de tempo para cada uma das minhas atividades. Bom, existe um conceito bem importante que se chama caminho crítico, tá? E a gente também consegue identificar o caminho crítico trabalhando com metodologias ágeis, por exemplo. O caminho crítico é a duração do meu cronograma, tá? Então, a duração do meu cronograma pelas atividades é o meu caminho crítico. O meu caminho crítico é o mais longo do diagrama. Então, se eu voltar para cá, ó, eu posso tentar descobrir qual é o meu caminho mais longo, quanto tempo eu vou levar para trabalhar esse meu projeto. Este é o caminho crítico, né? Ele é o caminho mais longo, porém, ele representa a menor quantidade de tempo para que o projeto seja completado. Então, tem que cuidar. Se eu coloco alguma atividade a mais ao longo do meu caminho crítico, o que vai acontecer com o meu projeto? Vai aumentar a duração, né? Se eu consigo colocar essa atividade fora do meu caminho crítico, então pode ser que eu não mexa no tempo do meu projeto. Mas se eu colocar alguma atividade no meu caminho crítico, eu aumento a duração do meu projeto. Por isso que eu digo que durante o meu caminho crítico eu não tenho folga nenhuma. Tá? Por quê? Porque qualquer atraso que eu tiver, eu atraso o cronograma do projeto. Então, por exemplo, se eu tenho esse meu diagrama de rede com as durações, alguém me ajuda aí? Qual é o meu caminho crítico? Alguém consegue ver rapidinho aí qual é o meu caminho crítico? Vamos lá? Quem me ajuda?
Hein? Fred, Rafael, alguém me ajuda? Qual é o meu caminho crítico aí? Das figuras. Quais? Ali? Ah, isso mesmo, é preparar esboço, elaborar figuras. Vamos ver aqui, ó. Ó, esse que está em vermelhinho, é isso aí. Esse é o caminho crítico do meu projeto. Ou seja, se eu incluir qualquer atividade no caminho crítico, automaticamente eu estou estendendo o tempo do meu projeto. Ou atrasando o meu projeto, né? Porque eu combinei com o meu cliente um determinado tempo, se eu colocar alguma atividade neste caminho crítico, o meu projeto vai atrasar, tá? Então, exatamente, no diagrama de redes aqui, o meu caminho crítico é preparar o esboço, elaborar as figuras, reduzir as figuras, tirar cópia, montar a apostila. Esse é o meu caminho crítico. Então, essa questão, esse conceito do caminho crítico, para quem trabalha cronograma de projeto que não é ágil, é muito importante ter todas as atividades mapeadas. Porque qualquer mudança no meu caminho crítico, eu posso realmente atrasar o meu projeto. Tá? Voltando um pouco lá na minha EAP, onde eu tinha a definição das minhas atividades. Aqui eu trouxe mais um exemplo. Ó. Por exemplo, eu vou fazer um sistema hospitalar. Né? Então, eu tenho lá GP, análise, requisitos, banco, desenvolvimento, homologação, implantação. Aqui nos fontes, no desenvolvimento, eu abri em implementar e desenvolver, né? Cadastro de usuário, tela de login, permissões para as telas do sistema, cadastro de paciente, cadastro de médico, cadastro de cirurgias, agenda de sala cirúrgica, certo? Então, isso aqui é tudo que eu tenho que implementar. Como é que eu vou montar o meu cronograma? Primeiro, definindo as predecessoras, que é o que a gente fez no diagrama de rede, tá? Só que a gente traz isso para dentro de uma ferramenta. Então, aqui no meu exemplo, eu digo o seguinte, ó, a tela de login, que é o número 12, eu só posso fazer depois que eu implementar o cadastro de usuário. A tela 13, só depois que eu terminar o 12. E o 11 está na sequência. O cadastro de paciente eu só posso fazer depois que eu terminar as permissões das telas. Cadastro de médico só depois dos pacientes e assim por diante. Certo? Aqui é um exemplo das predecessoras. Então, em muitos softwares de cronograma, vocês vão ver que existe essa coluna, né? Que é a predecessora. Uma não pode começar sem terminar a anterior. Depois que a gente geralmente coloca as predecessoras, a gente estima a duração da atividade. E claro que é muito importante que a duração da atividade seja definida junto com o teu time, né? Então, o que é esse processo, estimar a duração da atividade? É o processo realmente de estimativa do número de períodos de trabalho que serão necessários para terminar as atividades com os recursos estimados. Então, meus recursos de pessoas ali, né? Alessandra, João, Maria, é um exemplo ali. E tem do lado a duração da implementação. Então, tela de login 1 dia, permissões 4 dias, paciente 5 dias, né? É o tempo que vai demorar para fazer essa implementação. Então, quando eu monto um cronograma de projeto, eu defino as suas atividades, as suas predecessoras, quem que vai trabalhar nessa atividade e a duração dela. E aqui a gente vai falar um pouco agora sobre essa questão da duração, que é uma estimativa. Como é que eu posso estimar, né, esse tempo das atividades do meu projeto? Então, tem algumas técnicas. Existe a opinião de especialistas, né, que é muito bom quando tu tem dentro do teu time um profissional mais sênior que pode te ajudar a dizer quanto tempo vai levar a determinada tarefa, né? Daí eu tenho ali uma estimativa que eu posso usar paramétrica, que são métodos estatísticos baseados em dados históricos de cálculo uma estimativa. Eu posso usar uma estimativa por analogia, ou seja, eu uso projetos similares que eu executei anteriormente. Por exemplo, eu vou desenvolver um aplicativo usando React Native na tela de login. Olha, eu já fiz um projeto antes com a tela de login React Native, eu sei que a gente demorou 3 dias. Então, eu uso um projeto similar para colocar essa estimativa dentro do meu projeto. Tá? Eu tenho ainda a estimativa de 3 pontos, que é a estimativa PERT, que eu já vou mostrar para vocês. E dentro dessas técnicas, eu ainda posso trabalhar um pouco de análise de reservas, que é combinar uma reserva de contingência
caso meus 3 dias não deem muito certo. Então, eu posso combinar com o meu cliente 10% a mais no meu prazo, ou alguma coisa assim, para ser uma reserva, para que caso eu tenha algum atraso, esteja dentro do meu projeto. A estimativa PERT, ela funciona com cálculo matemático, onde ele coloca ali uma análise otimista, mais 4 vezes uma análise mais provável, mais um pessimista. Funciona mais ou menos assim, ó. Eu pego a Bianca, o Rafael e a Mayara e pergunto, Bianca, quantos dias demora a tela de login em React Native? Aí Bianca diz, olha, eu acho que é 5 dias. O Rafael diz, não, em 1 dia eu faço. E a Mayara diz, não, olha, eu acho que em 10 dias. Então, eu coloco nessa conta matemática ali, ó, otimista mais 4 vezes o mais provável e mais o pessimista e divido por 6. Aí, em cima desse valor, eu considero ele dentro do meu cronograma. Né? Então, para cada atividade, eu tenho que fazer essa análise. Então, veja bem que ela dá um certo trabalho, né? Mas é assim que se calcula a estimativa PERT. Existe também o conceito de duração e esforço, né? Duração, quantidade de períodos de tempo necessários para fazer uma determinada atividade, e o esforço, a quantidade de unidades de trabalho. Então, por exemplo, ali nesse cronograma aqui embaixo, para preparar a minha apresentação são em 2 dias, sendo 32 horas. Realizar a apresentação 2 dias, mais meu esforço vão ser de 8 horas, ok? Bom, aqui é uma questão da medição, mas no modelo Agile, né? Porque geralmente no modelo mais tradicional a gente trabalha muito homem-hora. Quantas horas vai demorar para me desenvolver essa tarefa? E a gente sabe que em metodologias ágeis a gente tem outros métodos que a gente pode utilizar para fazer estimativas de tempo. Mas a gente tem que observar o quê? Ó? Aquela figurinha ali, onde diz procedimento de estimação, ali, vamos supor que é um processo, vai entrar o escopo que tem que ser feito, a prioridade dessa atividade, quais são as restrições que eu tenho, meus dados históricos, e vai sair de lá o esforço estimado, o cronograma, o custo e algumas funcionalidades. Como que eu posso aí trabalhar? Ali tem alguns exemplos, ó. Use Story Points, né? Jogar os pontos através do Planning Poker. O Planning Poker é um jogo muito utilizado na metodologia ágil, onde eu tenho um baralho com algumas cartas e os baralhos têm números. 0, 3, 5, 7 e assim por diante. Geralmente é a sequência Fibonacci. E aí se joga esse Planning Poker, né? Quando eu tenho lá, por exemplo, uma User Stories que eu quero estimar. Cada membro do time tem um baralho desse e se joga, cada um joga uma carta para estimar essa User Story. Se dá muito diferente, cada pessoa defende por que colocou aquele valor. E aí se vai conversando até que se realmente chegue num valor onde todos concordam. Né? E assim tu vai medindo a quantidade de pontos que o time consegue entregar numa sprint, né? O meu time consegue entregar 20 pontos, o meu time consegue entregar 30 pontos. Então, você vai medindo essa user stories e vai acompanhando quantos pontos dá para entregar, né? Tem também o t-shirt size, que é o tamanho das camisetas que se fala, né? Em vez de você jogar Planning Poker, você pode colocar P, PP, M, G, GG. E também, né, na metodologia ágeis, pode colocar horas, tá? Eu já tive sprints onde a gente colocou horas nas tarefas. Em vez de fazer Planning Poker, o time diz, não, isso aqui a gente faz em 8 horas, isso aqui em 2 horas, isso aqui em 3 horas. E se mediu em horas as atividades envolvidas na sprint, não tem problema nenhum, ok? É uma técnica que pode se medir. Bom, daí o que acontece para a gente juntar tudo isso? É desenvolver o cronograma do projeto. Né? Que é o quê? A gente vai fazer uma análise dessa sequência das atividades, durações, recursos, e a gente vai trabalhar num modelo mais tradicional, colocando todas as atividades do projeto num cronograma, que tem mais ou menos esse formato que vocês vão ver aí, tá? Nome da tarefa, a predecessora, o nome dos recursos, duração, início e fim. Então, quando vocês forem fazer o cronograma do projeto da disciplina, tem que ter exatamente essas colunas, tá? Não coloquem colunas a menos.
No mínimo, tem que ter isso: predecessora, nome dos recursos, duração, início e término. Em alguns programas de cronograma, você pode colocar até o custo também, que é o que a gente vai ver na próxima aula, tá? Mas obrigatoriamente tem que ter essas colunas: nome da tarefa, predecessora, nome dos recursos, duração, início e término. Existe um conceito que é bem importante, que é o conceito de milestones ou marcos, tá? Dentro de um cronograma, quando você coloca que uma determinada atividade tem um tempo zero, você coloca lá zero. Se vocês olharem esse cronogramazinho que está ali, ó, Agile Scrum Example, Sprint 1, Sprint 1 Completed, 0 days, tá vendo? Ele vai marcar um triângulozinho no calendário. Ali ele tá, ó, 8/7, tá? Então significa que aquilo ali é um marco de entrega. Então eu sei que naquele dia 8/7 eu tenho uma entrega da Sprint 1. Ó, na Sprint 2 vai ser no dia 21/8 e na Sprint 3, dia 9/4. Tá? Então aqui é um exemplo bem legal de cronograma de projeto para projetos com metodologias ágeis Scrum. Né? Então tem muita gente que fala: ah, mas vai usar cronograma para ágil? Usa sim. Né? Um bom gerente de projeto faz o quê? Ele conhece várias ferramentas e técnicas e utiliza aquela que pode ser que seja mais produtiva para o seu projeto. Então, lembrando, atividade com duração nula representa um ponto de controle, tá? Isso é bem utilizado, né? Que limita o trabalho futuro ou determina uma entrega importante. Revisão, aprovação, entregas relevantes, eventos externos, tudo isso a gente pode marcar dentro do cronograma do projeto. Um outro conceito muito utilizado é o gráfico de Gantt. O Gantt criou esse gráfico, tá? Onde as linhas se interligam, né? Pode ver ali, ó, projetos, aí se liga entre si, formando uma linha de Gantt. E muitos cronogramas, acho que tem mais um exemplo aqui, ó. Aqui é um outro cronograma de Gantt. O próprio cronograma coloca em vermelho o caminho crítico, que é o caminho onde não pode ter atraso dentro do projeto, onde a folga é zero. Ok? Esses desenhos que vocês veem nos diagramas, nos programas de controle de cronograma, são chamados gráficos de Gantt, que foi ele que criou. Muito bem, depois que eu monto todo o meu cronograma do projeto, o que eu tenho que fazer? Fazer o controle, certo? Ou seja, fazer um monitoramento de todo esse andamento, de como é que está o meu projeto, se está atrasado, se está dentro do meu tempo. Então, responde essas perguntas. Estou dentro do prazo? Essa tarefa iniciou no dia correto? Como é que está o meu cronograma? Já realizei 50% do meu projeto? Por isso que a gente chama de comando-controle, né? Muitos de vocês já ouviram isso, né? Comando e controle. Eu faço o comando e o controle da tarefa. Eu entrego para o meu desenvolvedor desenvolver a tarefa de login. E eu vou ficando perguntando para ele: como é que está essa tarefa? Já desenvolveu? Quantos por cento está essa tarefa? 10, 20? Já resolveu metade da tarefa? Está 90%? Né? Então, o gerente de projeto, nesse tipo de abordagem, ele passa pessoa a pessoa, numa reunião de projeto, perguntando como é que está o percentual das atividades do cronograma, para que ele possa atualizar o cronograma do projeto. Diferente de uma metodologia ágil, onde o gerente do projeto ele não vai atuar, né? Ele sabe já que a entrega da sprint vai ser tal dia. Então, ele vai deixar o time se auto-organizar. Mas ele tem que ter um cronograma. Então, ele vai saber que a entrega da sprint vai ocorrer tal dia para ele poder combinar isso com o cliente. Tá? O controle do cronograma também tem alguns conceitos. Por exemplo, tem um conceito que chama linha de base. Muitos softwares criam uma linha de base. Você faz um planejamento e salva uma linha de base. Se tiver algum replanejamento, você pode fazer uma comparação do que eu planejei e do que realmente está sendo executado. Então, o cronograma base, ele é usado para avaliar e acompanhar esse desempenho do projeto. Posso alterar o cronograma base? Pode, desde que o replanejamento seja aprovado pelo cliente. Tá? Não pode ficar alterando a linha de base sem ter aprovação do cliente, sem ter feito replanejamento. Muito bem, então agora a gente parte para a parte
parte prática da aula, né? A gente temos ainda meia hora, 18h30 exatamente. Vou criar a sala de entrega agora para que vocês possam desenvolver o cronograma do projeto da disciplina. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Vamos criar as salas. E a ideia é assim, ó, se a gente estivesse lá na faculdade, a gente iria para os laboratórios e, dependendo da equipe, pode escolher o software que quiser. Tem muitos softwares gratuitos para desenvolver cronograma de projeto. Só colocar no Google, cronograma de projeto, tá? E tem vários. Quem usa Mac, tem o Merlin, que é muito bom também, que dá para fazer o cronograma do projeto. Quem tiver acesso a um Project, melhor ainda, da Microsoft. Entre o Merlin e o Project, eu ainda fico com o Project da Microsoft, que é muito bom, muito fácil de usar, tu pode colocar cursos e tudo mais. Então, tem que ver quem tem disponível ali um cronograma de projeto. Eu vou criar as salas conforme os grupos, e daí eu vou entrando para tirar as dúvidas de vocês que vocês têm eventualmente em algum cronograma, ok? Então, eu vou parar a nossa gravação da aula.